Meio-dia e 23. O delegado Edgar Soriani, que está investigando o caso do pastor Edivaldo de Oliveira, o pastor que está desaparecido já há mais de 20 dias, falou com a nossa equipe sobre o caso. Ele está apurando se o dinheiro arrecadado pelo pastor está numa conta da igreja e se está sendo gasto indevidamente. Porque tem o seguinte, se o dinheiro que está lá for dele, ele pode gastar do jeito que quiser. Você vai ver num trecho da entrevista do delegado que ele diz o seguinte, ó, esse pastor que foi flagrado no banco fazendo a retirada, direito de fugir de casa todo mundo tem. Ele pode ir embora. O que ele não pode é prejudicar outras pessoas. Então a polícia está apurando se houve estelionato e, claro, está tentando localizar esse pastor que não é visto desde o último dia 13 de julho. Ontem nós fizemos uma cobertura especial aqui, mostramos tudo sobre esse caso, conversamos com a dona Vera, que até então não falava sobre o assunto já há vários dias, a esposa do pastor. Ela demonstrou desespero por conta da situação da família, mas faltava a polícia. E se faltava alguém falar dessa história, a gente correu atrás para você ter detalhes. Fecha aqui, Ronaldinho, o repórter Vinícius Buganza atrás das informações. O mistério já dura mais de 20 dias e o pastor Edivaldo de Oliveira continua desaparecido. Nem a família dele entende o sumiço, mas a polícia corre atrás para tentar esclarecer o caso. Investigação para encontrar respostas. Onde estaria o pastor? O porquê ele desapareceu? Quais foram os últimos passos dele? Para o delegado que comanda as investigações, perguntas que ainda não foram solucionadas, mas que têm um caminho, já que um possível sequestro estaria praticamente descartado. Todas as imagens, as testemunhas que no hotel que presenciaram a hospedagem dele lá relataram que ele estava sozinho, tranquilo, ciente do que estava fazendo, então descartou-se qualquer natureza criminosa desses desaparecimentos. Mas o principal questionamento é sobre os gastos que o pastor começou a fazer depois que desapareceu e que pode configurar ou não o crime de estelionato. Por isso que o próximo passo na investigação é pedir a quebra de sigilo bancário de Edivaldo, de 2 contas que estão no nome dele. O pastor Edivaldo comandava 2 igrejas, uma na Vila Marísia e outra no Jardim Santa Joana, onde arrecadava dízimos para contas que a princípio seriam particulares. Há uma confusão patrimonial entre o dízimo que ele recebe da igreja e as contas pessoais dele. Então nós vamos solicitar a quebra de dados bancários para saber se ele recebia esse dízimo em sua conta pessoal, se ele gastava esse dízimo com contas particulares, porque uma conta pessoal sua, se ele compra um pão, igreja ou é para ele? Se ele compra um carro, é para a igreja ou é para ele? Se são dízimos, tem que haver essa separação, tem que haver essa divisão. Então é nisso que nós vamos apurar. Que se ele ludibriava os fiéis a darem dízimo para ele se bancar e fazer gastos pessoais, pode ter configurado o crime de estelionato nesses gastos indevidos e com desvio de finalidade. Até o momento, nenhum fiel que frequentava as igrejas do pastor procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra ele. Informações de que Edivaldo teria passagem na polícia no estado de São Paulo por estelionato e que teria desviado mais de R$200 mil para a compra de uma sede para a igreja também não foram confirmadas pelo delegado. Para a polícia mover o aparato estatal na procura do pastor, tem que saber se a polícia está amparado por uma autoria ou materialidade. Tem que ter crime e tem que ter da onde que ele tirou. Se houve o crime, a autoria e materialidade, a polícia tem que ser movida no interesse de localizar esse indivíduo e trazer ele para Londrina para prestar esclarecimentos à justiça, a polícia vai ser o papel dela. Se não há crime, ele sumiu e gastou o dinheiro dele por conta e risco dele em plenas faculdades mentais, isso é problema da família dele e não da polícia. A polícia trabalha, gente, com elementos concretos, tá? A polícia trabalha com a lei. Nesse momento não se tem ainda queixas, não tem ninguém falando ainda que o pastor cometeu um crime.